Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O EpiCovid-19, estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com outras 12 instituições, chegará agora em fevereiro à sua 9ª etapa. Está prevista uma 10ª etapa do estudo, cujo nome completo é Estudo de Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Sinal dos nossos tempos, o estudo, que surge como um serviço científico prestado por uma instituição pública para a sociedade, logo deixa de ser tratado apenas como tal e passa também a ocupar o espaço do debate político nacional. É para falar sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença do epidemiologista, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas e o coordenador do EpiCovid-19, Pedro Alau. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o EpiCovid-19 e os ataques à ciência. Professor Pedro, em primeiro lugar, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Professor, embora a pesquisa já tenha recebido alguma atenção da mídia desde o início da pandemia, especialmente nas fases em que a pesquisa tinha abrangência nacional, acho que ainda se faz necessário começar a nossa conversa com uma pergunta bem introdutória. Então, eu lhe pergunto qual é a avaliação que se faz da pesquisa, do estudo até aqui, e o que essas próximas etapas elas vão acrescentar ao que o estudo já contribuiu? Então, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui, Rafael, conversando com vocês. O EpiCovid, e aí eu vou falar durante toda a entrevista, o EpiCovid-RS e o EpiCovid-BR, são dois estudos muito similares, mas independentes. O EpiCovid ele foi criado, tanto o RS quanto o BR, para que a gente tenha uma ideia de o quanto que o coronavírus está avançando no estado e no país. E para isso, a gente não se baseia nas estatísticas oficiais, porque a gente sabe que as estatísticas oficiais estão erradas, porque tem muita gente que não se testa, tem muita gente que não tem sintomas e acaba nem sabendo que tem Covid. Então, a gente faz um projeto em que a gente vai na casa das pessoas, sorteia pessoas e testa as pessoas. O EpiCovid-RS, cada fase que a gente faz, nós visitamos e testamos 4.500 pessoas em 9 cidades espalhadas por todas as regiões do estado. Nós já fizemos 8 fases e agora, no dia 5 de fevereiro, a gente vai a campo para começar a 9ª fase da pesquisa. E em abril nós vamos fazer a 10ª fase da pesquisa. O EpiCovid-BR, nós já fizemos 4 fases, estamos neste momento fazendo a 5ª fase do estudo nacional e tem uma previsão de provavelmente fazermos uma 6ª fase mais para o meio do ano. No estudo nacional, a magnitude é outra. Então, em cada fase, nós entrevistamos e testamos 33.250 pessoas, espalhadas por 133 cidades de todos os estados da federação e no Distrito Federal. Agora, isso aí tudo é metodologia, mas a tua pergunta é mais direta. Tá, e o que o EpiCovid vai trazer de novidade nesse momento? No caso do estudo gaúcho, a principal novidade da 9ª fase, em comparação com a fase anterior, que foi a 8ª, é que vai ser a primeira vez que nós vamos a campo depois que a epidemia bombou no estado. A epidemia no Rio Grande do Sul ela ficou mais forte a partir de outubro, novembro, dezembro. Provavelmente isso vai ser identificado agora nessa 9ª fase. Além disso, a gente vai usar um novo teste para fazer a medida de Covid, um teste que tem sensibilidade, que é um termo técnico, mas muito alta, ou seja, ele é capaz de detectar quem teve Covid tanto recentemente quanto mais tempo atrás. Essa é a grande novidade do estudo gaúcho. A fase de abril do estudo gaúcho, aí ela vai trazer uma outra novidade muito importante. A gente já vai ter um número grande de pessoas vacinadas, e aí nós vamos poder fazer uma avaliação no mundo real do quanto que as vacinas estão servindo para proteger contra o vírus. Então essas são as novidades dessas novas fases do EpiCovid.
No nacional, só para acabar essa primeira resposta, essa quinta fase que está em andamento, ela tem uma grande novidade também. No EpiCovid normal, a gente só testa uma pessoa por domicílio. E no caso em que alguém dá positivo, aí a gente testa os outros moradores. Nessa fase do EpiCovid nacional, não. Nós vamos testar todos os moradores das casas sorteadas. Então, ao invés de testar 33 mil pessoas, nós vamos testar mais de 100 mil pessoas. Porque são 33.250 casas com 3, 4 moradores, em média. Então, nós vamos chegar em um número maior, porque a gente também quer estudar a questão da transmissão intradomiciliar em detalhe. Então, essas são as novidades das fases mais recentes do EpiCovid. Perfeito. Professor, nos primeiros meses da pandemia, o EpiCovid foi fundamental para entender o deslocamento da doença em nível nacional, certo? E eram justamente meses em que a incerteza era quase palpável. Apesar disso, a incerteza que eu toco, estava todo mundo muito angustiado, né? Enfim, a doença estava chegando e a gente não entendia ela. Pois então, apesar dessa importância de mapear nesse período tão crítico, em julho de 2020, o governo federal, né, na figura do Ministério da Saúde, resolveu não renovar o estudo. Como e por que se deu o encerramento dessa parceria? Olha, na verdade foi uma decisão unilateral do governo federal. Nós estávamos dispostos a fazer novas fases. O ministro da Saúde, quando anunciou que iria descontinuar o financiamento do EpiCovid, nesta entrevista em julho, ele disse que o governo iria fazer outros estudos epidemiológicos similares. Esses estudos nunca apareceram, já passaram 6 meses e se comprova que o ministro mentiu na entrevista. Infelizmente, não tem como suavizar essa declaração, porque é isso que aconteceu, os novos estudos nunca aconteceram. E a verdade é que a população brasileira foi privada de, com financiamento público, seguir conhecendo a evolução do vírus no país. Felizmente, nós conseguimos financiamento de outros órgãos de fomento, conseguimos seguir fazendo o EpiCovid, mas é claro que num nível de frequência, de financiamento, etc., muito menores do que seria com a parceria do Ministério da Saúde. Então, a declaração, a frase é: o Ministério da Saúde escolheu não ter informações epidemiológicas confiáveis sobre o coronavírus no Brasil. Certo. Professor, e falando dessa relação entre a pesquisa e o governo, mas no caso não exclusivamente o governo federal, digamos assim, de maneira bastante sintética, nós poderíamos dizer que o EpiCovid é uma pesquisa pública que se propôs a levantar dados que foram entregues às autoridades com o objetivo de embasar a tomada de decisões no que toca ao controle da pandemia, além de promover literatura científica e tudo mais. Mas me atendo nessa primeira questão da prestação do serviço público. Eu lhe pergunto, qual foi o eco que vocês encontraram entre o que a pesquisa levantou, apontou e as decisões tomadas pelas autoridades? Olha, em alguns momentos muito positivo. Por exemplo, quando o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou o plano de distanciamento controlado, ele usava, inclusive, os indicadores do EpiCovid. São incontáveis, e eu não posso quantificar isso, mas eu tenho certeza que dezenas, não sei se dá para dizer centenas, acho que talvez seja exagero, mas dezenas com certeza, os prefeitos e prefeitas que me ligaram para dizer, e agora, o que a gente faz? E muitas decisões realmente foram influenciadas por resultados do EpiCovid. Agora, eu tenho que admitir que como é que eu vou usar o termo? Essa sensibilidade em ouvir a ciência, ela diminuiu a partir de setembro em todas as esferas. Porque começou a se aproximar das eleições municipais. As eleições municipais, houve uma tendência de que os candidatos que acabaram eleitos eram candidatos que defendiam a reabertura, então acabou sendo impopular seguir as recomendações científicas no Brasil. Parece mentira. Não é por acaso que saiu um ranking hoje, um ranking australiano, que coloca o Brasil como o último lugar, o pior lugar,
no enfrentamento da pandemia entre 98 países analisados. O Brasil é o pior. Então, mostra um pouco dessa falta de ouvido dos gestores para o que a ciência diz, e eu diria, especialmente a partir do mês de setembro. Perfeito. Professor, como eu falei no início da nossa conversa, é sinal dos nossos tempos, né, que talvez seja um forte sinal dos nossos tempos, que a EpiCovid surge como uma pesquisa e aos poucos se torna, digamos assim, um personagem do debate político. E com a sua figura como coordenador e, na ocasião, também como reitor da Universidade Federal de Pelotas, não foi diferente. No caso, no mínimo curioso, né, que o senhor, por coordenar uma pesquisa científica, isso tem ali qualificado, digamos, como uma figura de oposição ao governo. Isso lhe tornou alvo de muitos ataques. Como tem sido esse processo para o senhor de se tornar uma figura de oposição do governo a partir da perspectiva do trabalho científico desenvolvido? Não, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser conhecido como uma figura de oposição ao governo federal. Tenho muito orgulho. Acho que se envergonharão aqueles que não fizeram oposição a esse governo nesse momento da história brasileira. Agora, realmente, é inacreditável o quanto os fanáticos apoiadores do presidente e o próprio presidente perseguem quem pensa diferente deles. E aí eu gosto de dar alguns exemplos, Rafael, porque às vezes a gente tem que dizer o óbvio, né? O primeiro é dizer o seguinte, às vezes eles esquecem e falam isso, né? Quando teve corte de verba nas universidades, mas na época que era o PT, vocês não reclamavam. A última grande greve dos professores das universidades, maior dos últimos não sei quantos anos, foi no governo Dilma. No governo Temer, nós fomos todos para ruas para reclamar de falta de verbas. No governo Bolsonaro, quando formos para a rua fazer a mesma coisa, fomos chamados de idiotas pelo presidente da República do país. Quando o ministro Mandetta, especialmente em março e abril, conduzia a pandemia com mais acertos do que erros, com erros também, mas com mais acertos do que erros, eu me lembro de inúmeras entrevistas responder dizendo que o Ministério da Saúde estava correto ao afirmar isso, correto ao afirmar aquilo. Quando o Ministério, não sei nem se é Ministério, mas a infraestrutura, eu acho que, não sei se é Ministério atualmente, trabalha bem e, por exemplo, ajuda aqui na duplicação da BR-116, que é uma pauta importante para a nossa região, estamos lá sempre aplaudindo. Agora, o Ministério da Saúde tem uma condução trágica da pandemia desde que o atual ministro Pazuello assumiu. E nós temos a obrigação de denunciar isso. Então, isso nos coloca como alvo do que não é gabinete do ódio, é muito mais do que gabinete, tem mais gente envolvida, inclusive alguns que não são humanos, que são robôs, etc. e tal. Então, a gente sabe dessa situação, eu estou acostumado, eu tenho já recebi muitas ameaças, essas obviamente são encaminhadas para a Polícia Federal para investigação, e recebo muito mais do que só as ameaças, provocações, ataques em redes sociais, inclusive agora quando eu tive um quadro de Covid. A minha função é seguir defendendo a ciência, seguir defendendo as universidades, por exemplo, seguir defendendo o SUS, os serviços públicos brasileiros, e podem ter certeza que eu não vou, em momento algum, diminuir a intensidade das críticas em função dos ataques pessoais que tenho recebido. Não diminuirei, porque eu sou um cientista financiado pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, não pelo governo, pelo Estado brasileiro, para fazer ciência. Meu mestrado e doutorado foram pagos pelo Estado brasileiro, e eu tenho obrigação, como cientista, de contar a realidade para a população. Inclusive, como eu fiz 10 dias atrás, na publicação daquela carta no Lancet, que é um dos maiores, ou o maior periódico científico da área médica no mundo, chamada SOS Brasil, pedindo socorro para a comunidade internacional, porque a situação do Brasil passou de todos os limites da razoabilidade. Professor, uma última pergunta, então, e já aproveitando esse gancho da carta na Lancet, né?
Para quem está nos ouvindo, nos assistindo que não tem conhecimento, o senhor publicou um artigo na revista Lancet que tem como título SOS Brasil, Ciência sob Ataque. Eu lhe pergunto, na sua avaliação, por que para o governo Bolsonaro é tão central, é tão estratégico, é tão importante transformar a ciência no inimigo público número um? Olha, assim, ó, primeiro acho que é bom a gente contar o que aconteceu rapidamente. Então, eu fui inicialmente atacado por um deputado chamado Alcíbio, ou Alcibil, não sei muito bem como é que se fala, num programa de rádio, e depois pelo próprio jornalista do programa do rádio, depois que eu saí do ar. Então, esses ataques foram pelo fato de que eu contraí Covid, e o termo era que eu estava pregando moral de cueca. Eles só esqueceram de comentar que eu estava em Brasília, convocado pelo Ministério da Saúde na semana anterior a começar a apresentar os sintomas. Mas não peguei Covid em Brasília, peguei Covid em casa e depois já até emiti uma nota pública sobre isso. Mas tem a contradição ali evidente, né? O Ministério me chama a Brasília para tratar do assunto e depois diz que eu preguei moral de cueca. Mas tá bem. Mas na prática, a estratégia de atacar o conhecimento, ela não é uma estratégia nova, né? Acho que a gente tem que voltar um pouquinho na história e entender que os governos mais de extrema direita, os governos fascistas, eles sempre atacaram o conhecimento, porque sabem que a resistência vem do conhecimento. Então não é por acaso que um cidadão que tinha ódio das universidades foi o ministro da Educação por boa parte do governo Bolsonaro. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, nas suas manifestações públicas, sempre demonstrou ódio das universidades. Ódio. E ele era o responsável por lidar com as universidades durante o governo. Então, assim, é uma estratégia de ataque ao conhecimento. Por quê? Porque quanto menos conhecimento circular de boa qualidade, mais fácil manipular a população, por exemplo, dizendo que as pessoas viram jacaré depois que tomam vacina, ou de que a Terra é plana, né? O conhecimento científico, ele salva vidas, e tanto salva vidas que o governo atual tem atacado ele. Então, eu acho que é isso. Eu sempre fico um pouco incomodado quando as pessoas tratam como desorganização, incompetência. Não, é um ataque orquestrado, muito bem pensado e que não vai parar, vai continuar. Talvez seja ampliado ainda, porque no momento em que o governo perde popularidade, em que a base de apoio desaparece, em que, vamos falar a verdade, talvez mais da metade das pessoas que votaram no Bolsonaro por oposição ao PT e que votaram, talvez desavisadas, já abandonaram a barca, a única possibilidade de ter alguma base de apoio é falar para esses mais radicais. Então, a tendência agora, pelos próximos meses e pelo menos por mais um ano, antes de chegar à véspera das eleições, que aí o discurso talvez mude um pouco, para tentar atrair um pouco mais de eleitores, mas a pauta vai ser reforçar os ataques à ciência, universidades, pesquisadores. O presidente da República tuitou sobre o Minha Covid. Parece mentira o que eu estou falando. Ouçam de novo. O presidente estava faltando oxigênio em Manaus e o presidente estava tuitando sobre a Minha Covid. Então, assim, essa é uma pauta prioritária e que seguirá sendo prioritária nos próximos meses. Perfeito, professor. Agora eu prometo que uma última pergunta mesmo. Embora o senhor tenha mencionado que as próximas fases da Epcovid devem conseguir mensurar um pouco do impacto da vacinação, ainda assim, essa é a grande pauta do momento, é o grande debate do momento, e a gente está vendo cada vez mais a vacinação, assim como a testagem foi em certo momento, a vacinação também se tornar o objeto do debate político. Para não falar da guerra, né, política, como o senhor vê, qual é o prognóstico que se faz da disputa em torno da vacinação e o quanto a gente está perto ou longe de poder contar com uma imunização que de fato impacte no controle da pandemia? Olha, nós ganhamos a queda de braço.
Se dependesse do governo federal e do presidente da República, a vacinação não tinha sequer começado. Então, assim, essa queda de braço nós vencemos. O próprio presidente agora tenta falar que a vacinação é importante, porque quem manda nele disse que ele deveria dizer isso. Então, assim, é uma disputa que nós estamos nesse momento vencendo. Para falar do ponto positivo, o Brasil tem um histórico muito bom de vacinação. Se tivesse doses suficientes, entrega para os estados e municípios, manda o Ministério da Saúde ficar quieto para não atrapalhar, e o Brasil vai conseguir distribuir vacinas para a população, porque o Brasil é bom nisso. As equipes técnicas são muito boas. Quem atrapalha hoje é o alto escalão. Agora, se o governo seguir boicotando, a Pfizer oferece 70 milhões de doses, o governo diz que não quer. A Coronavac o governo tenta desacreditar, e a outra o governo não consegue comprar os insumos, aí não dá, realmente fica muito difícil. Então, assim, a parte otimista é a capacidade brasileira de vacinar e a parte pessimista é a falta de uma liderança institucional que saiba conduzir o processo, que infelizmente o Ministério da Saúde não consegue nesse momento. Momento, assim, ponto. Olha, a gente vai começar a observar resultado quando 1/3 da população brasileira estiver vacinada. O vírus vai parar de circular praticamente quando 70% da população estiver imunizada. Antes disso, infelizmente, a gente tem até que cuidar com uma eventual sensação de segurança das pessoas, porque começou a vacinação. Não muda nada. Agora ainda não mudou nada. Tem 0,5% da população brasileira vacinada. Com 0,5% não muda praticamente nada. Então, assim, antes que a gente chegue a 30% da população, 30% da população são 70 milhões de pessoas vacinadas, não adianta esperar que os números caiam milagrosamente, porque não é uma gripezinha e os números só vão cair quando tivermos aí algo mais perto de uma imunidade coletiva, que a gente sabe que essa imunidade coletiva que eu chamo de um escudo contra o vírus populacional, essa aí, para esse escudo se fechar, nós precisamos de 70% da população com anticorpos contra o vírus. Perfeito, professor. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Obrigado, Rafael, foi um prazer. Saudações universitárias para todos os colegas. Certo. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do epidemiologista, professor, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid-19, Pedro Alau. Essa edição do Ponto de Pauta, de costume, e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.